Olá, hoje eu queria falar com você sobre Davi, queria falar sobre um trecho específico da vida de Davi, que nos ensina muito sobre como nós podemos crescer, como nós podemos prosperar, ter sucesso, mesmo em tempos de crise, em tempos de adversidade. Não é? Davi, o rei de Israel, autor da maior parte dos livros dos Salmos, não é? Que estão na Bíblia, ele tinha uma condição muito peculiar. A palavra de Deus fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E no capítulo 30 do livro do profeta Samuel, no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 30, conta uma historinha lá de Davi, aonde eu creio que foi um dos piores momentos da vida dele. Não é? Num determinado momento ali, a Bíblia fala que Davi e os seus soldados, eles choraram, até não terem mais lágrimas, não é? Para chorar, uma condição de estresse, de depressão tão grande que eles não tinham mais, a glândula lacrimal dele secou. Não é? Quantas vezes nós nos encontramos em situações assim, de tamanho desespero, tamanha tristeza, e como passar por essas situações, como vencer essas situações? Existem algumas lições, não é, que Davi pode nos ensinar com relação a isso. Não é? Davi, ele era um pastor de ovelhas, era um dos filhos de Jessé, o belemita, e porém Davi, os outros irmãos de Davi eram todos experientes, né, em batalhas, eram homens de guerra. Davi era pastor de ovelhas. Saul era rei de Israel, mas Saul, ele havia se afastado dos caminhos do Senhor, e Israel era o povo de Deus, e Deus falou para Samuel: Samuel, eu não quero mais Saul no trono de Israel. Eu vou tirar a descendência de Saul do trono de Israel. Eu vou levantar um novo rei. Vá até a casa de Jessé, que eu vou te mostrar um filho dele lá, e você vai ungí-lo. Diz a palavra que Samuel chegou lá na casa de Jessé. Jessé chamou ele para um jantar. Não é? Samuel era uma pessoa muito importante em Israel, porque além de profeta, ele tinha sido juiz durante vários anos, e foi juiz sobre Israel até a posse de Saul como rei. Porém, Davi não estava nesse jantar. Alguns historiadores falam, até por umas outras citações, mas se eu for falar sobre isso, é quase um estudo inteiro. Então depois, num outro momento, nós falamos. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, vá ali nos comentários, coloque seus dados, e-mail e tal, e eu entro em contato com você depois. Tá ok? Mas alguns historiadores falam que Davi não era nem um filho legítimo de Jessé, né? Podia ser fruto de uma aventura amorosa, de um filho de Jessé com uma escrava. Não se sabe ao certo isso. Isso é suposição. Não é? Mas o fato é que ele não estava ali. Ele estava cuidando das ovelhas, tal. Mas Deus orienta Samuel a chamar, a questionar Jessé se havia um outro filho. E aí Jessé traz Davi é ungido o rei sobre Israel. A palavra de Deus, ela fala que a partir daquele momento a unção do Senhor, ela se apoderou de Davi. E aí existem várias passagens que desse instante até Davi se tornar rei de Israel. Uma das mais conhecidas é a batalha de Davi e Golias. Não é? Davi o pequenininho tal, e Golias o gigante. Algumas coisas dessa batalha eu quero trazer à tona aqui na nossa conversa, porque são realmente informações importantes que Davi nos deixa sobre como ter sucesso em tempos de crise. Naquele instante, Israel vivia uma situação de crise. Não é? O gigante Golias afrontava o exército de Israel, nenhum soldado tinha coragem de enfrentá-lo, e Davi foi lá e falou: não, eu vou enfrentar esse cara. Quem que ele está pensando que é? Para afrontar o exército de Deus. Não é? E aí ele pegou uma pedra e um estilingue, uma funda, e ele foi enfrentar o gigante enorme, com um escudo gigantesco, uma lança enorme, uma espada, não é?
perfeita, afiada. Ele era um grande guerreiro, além de ser um gigante, era um dos melhores, era o melhor guerreiro dos filisteus. E aí Davi lança a pedra acerta a cabeça de Golias e Golias cai. Mas Golias não morre ali. Davi então corre, pega a espada de Golias e corta a cabeça dele. E essa é a primeira lição. Não olhe para os teus desafios, não olhe para as ameaças que estão à sua frente como desafios, como ameaças, mas olhe como oportunidades. A arma que havia sido forjada para que Golias destruísse os seus inimigos, para que Golias enfrentasse e destruísse o exército de Israel, para que Golias matasse Davi, que foi um dos seus adversários, foi exatamente a ferramenta que Davi usou para matar Golias. Porque ele não olhou aquilo como um problema, como um desafio, como uma dificuldade. Mas ele olhou como uma oportunidade. O gigante estava caído, a espada estava ali, e ele cortou a cabeça e acabou com a história. Uma outra situação que nos deixa como exemplo essa guerra, essa batalha entre Davi e Golias, foi que antes de acertar a pedra em Golias, Golias fala: quem que é esse cachorro? Quem que é esse? Que é isso aí que está vindo contra mim? Quem que você pensa que é? E aí Davi olha para ele e fala: olha, ainda hoje o Senhor te entregará em minhas mãos. Ferir-te-ei, arrancar-te-ei a cabeça. Eu vou dar o teu corpo para as aves do céu. E o exército dos filisteus eu vou destruir e vou entregar para as bestas feras da terra. Foi isso que ele falou. Imagina que situação, todo mundo ali, tenso e tal. Golias, Davi vai, puf, derruba Golias. O Davi era um garoto, ele não era treinado para a guerra, ele não tinha experiência. Ele podia ter se deixado levar pela situação, começar a pular, cantar, brigar, de repente fazer festa, não é querer ser aplaudido, e aí de repente o Golias podia até se levantar e destruí-lo. Mas ele estipulou uma meta, ele fez um planejamento. Ó, eu vou fazer isso, tudo isso hoje. Enquanto não se cumpriu tudo aquilo que ele tinha falado. E a nossa palavra, ela tem um poder muito grande, mas quando ela é precedida, ela é procedida, de uma ação. Não é? Isso é oração. É a palavra que precede a ação. Então não adianta só eu falar: eu posso, eu vou, e você não tomar atitudes que te levem a conquistar. Davi, ele declarou e ele tomou atitudes que o levou a conquistar. E ele não parou enquanto tudo que ele havia estabelecido tivesse acontecido. Depois que ele cortou a cabeça de Golias, o exército se voltou todo a favor dele, o exército de Israel, e eles se encheram de coragem pelo que Davi tinha feito. Então ele comandou o exército contra o exército dos filisteus, e ele esticou todos os soldados ali no chão. Não é? Então, queridos, primeira coisa, não é? Não olhe o problema como problema, não olhe a adversidade como uma adversidade, enxergue oportunidade, seja uma pessoa positiva. Amém? Em nome de Jesus. Isso é ter fé. Se você deseja algo, se você crê que você tem um futuro pela frente e que vai acontecer algo bom, então não seja impedido por adversidades. Use essas adversidades como ferramentas. Amém? Em nome de Jesus. Tenha um planejamento. E tenha atitudes que te levem a cumprir o que você planejou. Declare aquilo que você quer para a sua vida. E haja de acordo com aquilo que você declarou. E não descanse enquanto não houver acontecido. Esse episódio na vida de Davi trouxe um relacionamento muito próximo de Davi com o rei Saul e com Jonatas, seu filho. E Davi se tornou comandante das tropas, não é, de Israel. Ele se tornou amado, se tornou querido de todos, e isso trouxe a inveja no coração de Saul. E Saul percebeu ali
que Davi podia ser um concorrente. Ele já sentiu que Deus havia se afastado dele e percebeu que Deus estava com Davi. Então ele tentou matar Davi. Davi, para não bater de frente com ele, para não entrar em contenda com ele, porque Davi o respeitava, Davi o honrava como rei e como alguém que tinha recebido uma unção de Deus. Então Davi foge para uma caverna, caverna de Adulão. Ele se esconde naquela caverna. E aí a Bíblia diz que todos que estavam endividados, que estavam com problema na justiça, todos que estavam mendigando lá, que não tinham oportunidades em Israel, correram para aquela caverna. A escória de Israel, o lixo de Israel. Imagina, todo mundo ali, o chororô danado, minha vida tá assim, Davi, eu venho atrás de você. Aquele chororô danado. Mas Davi não se envolveu por aquela situação. Pelo contrário, ele potencializou aquelas pessoas e aquelas pessoas que foram ali atrás dele, ele transformou num exército poderoso. Num exército poderoso. Ocorre, porém, que Davi começou a se afastar daquilo que era o propósito de Deus para a vida dele. Porque o propósito dele era ser rei de Israel. Não era aquilo que Deus tinha proposto para ele. Mas aí ele começou a fugir de Saul, porque ele não queria entrar num confronto com Saul. E ele se aliou ao rei dos filisteus, o maior inimigo de Israel. Ele tinha um exército poderoso, o rei o contratou, não é? Como comandante do exército. E ele servia ao rei filisteu. E qual era o salário dele? Era o despojo de guerra. Eles iam para a guerra contra outros povos, contra outras cidades, contra outras nações ali. E quando eles conquistavam aquele lugar, eles saqueavam as armas, saqueavam animais, saqueavam os tesouros e repartiam os despojos. Esse era o salário, ele estava assalariado. Qual era a outra vantagem, né, o outro benefício que Davi tinha? Davi, ele ganhou na mão lá do rei dos filisteus uma cidade que chamava Ziclag, onde ele colocou lá os seus soldados, a família deles, e onde eles plantavam, onde eles criavam animais, onde Davi era o rei daquela cidade, era o governador ali. Estava com a vida boa. Um cara que batia a meta, Davi, vai lá guerrear aquela guerra lá, mata todo mundo, o despojo é seu. Não sobrou nenhum rei, então pode levar. Ele batia a meta, Davi. Estava confortável, estava na zona de conforto. Só que aquela zona de conforto dele não era aquilo que era o propósito para a vida dele. Ele tinha que ser rei de Israel. Esse era o propósito, esse era o acordo com Deus. E aí chegou o dia que os filisteus iam guerrear novamente contra Israel. Davi chamou o exército, foram encontrar com os filisteus, mas os outros comandantes ali dos filisteus falaram, rei, você vai levar Davi? Olha o tamanho do exército desse cara. E se esse cara chega lá, ele decide fazer as pazes com Saul, tinha um agravante, ele era genro, né, de Saul, Davi. Ele vai querer fazer as pazes com o sogro dele. Vai querer voltar, ele se vira contra a gente, acabou. A gente não só perde a guerra, como vai ser todo mundo destruído. Não é? O melhor exército que tem, a melhor companhia, o melhor batalhão que tem é o de Davi. Ele conhece os nossos pontos fracos. Na verdade, eu não sei se aqueles comandantes estavam pensando exatamente só isso, ou se eles estavam falando, poxa vida, vem Davi, ele vai pegar a maior parte da fatia, vamos aproveitar que tem essa brechinha aí, que tem esse probleminha aí, vamos aumentar, vamos potencializar esse problema. Vamos deixar Davi fora dessa que sobra mais pra gente. Não sei. Mas o que acontece é que o rei entrou na onda deles e falou, Davi, não vai dar. Hoje não vai dar. Eu fico muito triste, mas hoje não vai dar para te levar. E aí Davi volta para Ziclag, todo mundo triste, choroso. Eles tinham perdido o emprego, o ganho deles, a grana deles.
Não era a mesma coisa que como se eles tivessem perdido o emprego. Para Davi era como se a firma tivesse falido. Não é porque aqueles soldados eles não iam ter o ganho daquela guerra. Mas Davi, além de não ter o ganho, ele não ia ter o que ele ia ganhar para ele não ia ter para pagar para os soldados dele. Mas Davi, ele gostava, ele era positivo, não é? Ele devia estar voltando e falando, gente, vamos lá, a gente tem a cidade, a gente tem muita coisa lá. Não é essa guerrinha que vai fazer falta pra gente, a gente consegue passar, não é? Mas a pessoa perde o emprego, a firma fale, não é? Mas, poxa vida, eu ainda tenho um conforto, eu tenho um dinheiro aplicado, tenho uma casinha, tenho como fazer dinheiro, vamos tocando. Estou na zona de conforto ainda, não estou muito confortável, a água já subiu na cintura, mas não chegou no pescoço ainda. Chegar no Ziklag. Sabe aquela história do fundo do poço? Pois é. Abriu um buraco no fundo do poço e eles desceram mais uns 10 metros. Porque o exército dos amalequitas, eles invadiram a vila de Ziklag, eles destruíram tudo. Roubaram tudo, saquearam tudo que tinha ali. Pegaram as mulheres, as crianças, levaram todos como escravo. Eles perderam tudo. E o exército de Davi, que era fiel a Davi, que era capaz de morrer por Davi, se virou contra ele, já falavam em apedrejá-lo, já falavam em matar Davi. Todos choravam desesperados. Mas contextualizando isso, mas imagina de repente a pessoa que está com a vida destruída, a mulher foi embora de casa, o marido abandonou, os filhos com problemas, não tem saída, não tem solução, a pessoa se desespera. Existem situações na nossa vida que nós somos confrontados de tal forma pelos problemas, pelas situações adversas, que nós nos sentimos sem saída, sem solução, sem saber o que fazer. E Davi chorou, até ele não ter mais lágrimas para chorar. A palavra de Deus, ela diz, eu vou ler aqui o versículo, 1 Samuel 30, versículo 6. Fala assim, Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e filhas. E no versículo 4, um pouquinho mais acima, fala assim, então Davi e o povo, que se achava com ele, ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Mas sabe o que aconteceu? Nesse instante, nesse exato instante, onde a porca torceu o rabo, finalzinho do versículo 6, fala assim, Davi se reanimou no Senhor. Ele buscou forças em Deus. Eu não sei o que aconteceu, talvez Davi olhando ali, olhou para trás e falou, puxa vida. Olha tudo que Deus já fez. Eu era um pastor de ovelhas. Não é? E aí tem várias histórias, meu Deus me salvou de um urso, Deus me salvou de um leão, Deus me salvou do gigante, Deus me salvou da mão de Saul. Eu não era nada, hoje eu sou uma pessoa de posses. Eu cheguei até aqui porque Deus estava comigo. E só pode ter um motivo para o que está acontecendo agora. Oportunidade, nova oportunidade. Ele lembrou da espada de Golias. A espada que agora era dele. Talvez ele tenha olhado ali, tenha visto aquela espada. Ele falou, cara, isso é uma oportunidade. E a palavra de Deus diz que ele buscou ao Senhor. Ele buscou a direção de Deus. Ele buscou a orientação de Deus. E ele seguiu essa orientação. Deus falou, olha, vai. Segue por esse caminho que você vai encontrar os amalequitas.
busca eles lá, porque eu vou te dar vitória. E ele animou aquele exército todo, os caras queriam pedrejar, joga essas pedras fora aí. Quem vai apedrejar, apedreja. E aí vai chorar. Eu sei como mudar a situação. Não é? E aí ele pegou, foram atrás, os amalequitas encontraram. Além de Israel, eles já tinham atacado mais 2 cidades. Além de Israel, perdão, desculpa. Além de Ziclag, eles já tinham atacado mais 2 cidades. Davi os encontrou, Davi os aniquilou. Davi trouxe de volta a família dele, a família dos soldados, tudo que eles haviam roubado e muito mais. Porque todos os despojos que eles estavam carregando das outras 2 cidades, Davi trouxe. E era muito. Enquanto isso, Israel, guerreando contra os filisteus, Israel foi derrotada. Saul foi morto, Jonatas foi morto, Israel não tinha mais rei, eles batalharam em Judá, Judá estava destruída, o povo estava com fome. Davi, ao saber disso, mandou que parte daquele despojo, daquele salário, daquela grana lá que eles haviam conseguido, que eles não estavam nem esperando, né? Meu cabelo todo bagunçado, perdão aí. Davi mandou para ajudar a reconstruir a cidade. O povo ficou tão feliz, tão agradecido a Davi, que o levantou como rei de Judá. E algum tempo depois, Davi era rei de Israel. A coisa saiu do rumo, talvez porque Davi fugiu um pouquinho do propósito. E Deus criou uma situação, talvez até de aperto, para trazê-lo de volta ao propósito e entregar para Davi a promessa, a parte dele no acordo. Olha para trás. Até aqui o Senhor te ajudou. Não há impossíveis para Deus. Nada é impossível para Deus. Nada. Eu ouvi uma palavra ontem. No céu não tem crise. E as portas do céu estão abertas para você. A palavra de Deus, ela diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu abrirei a janela dos céus e derramarei sobre eles bênção tal, da qual advenha uma enorme abastança, uma enorme prosperidade. Busque a direção de Deus, tire toda essa bagagem de negatividade da tua vida. Não fica olhando para o problema, enxergando o problema, muralhas. Olha as oportunidades. Aproveite as oportunidades. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la em glória. Davi tem muitas coisas para nos ensinar. Sabe por quê? Porque ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu acho que essa é a maior de todas as coisas. Seja segundo o coração de Deus. Às vezes nós nos perguntamos, puxa, se Deus está no controle de tudo, por que eu nunca consigo ter aquilo que eu desejo? Por que eu passo por tanto problema, por tanta luta? Querido, eu quero falar uma coisa para você. Deus está no controle de tudo para aqueles que entregam o controle de tudo nas mãos de Deus. Amém? Pense nisso. Em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, por favor, eu te peço, entre aqui embaixo, do lado esquerdo, ou direito, não sei, se inscreva no nosso canal. Curta, compartilhe, deixe um comentário. Se você não gostou, faça as suas críticas. Mas eu te peço, me ajude a levar
um pedacinho da palavra de Deus, plantar uma sementinha de graça, de paz, de prosperidade no coração daqueles que precisam, amém? Em nome de Jesus, eu te amo em Cristo. Fica na paz de Deus, amém? Até o próximo vídeo.